E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte que está sofrendo. Você que nesta quinta-feira está sentindo-se vazia, empobrecida de alegria, miserável de alegria. Sua vida tem sido um mar de problemas, um mar de dores, de lágrimas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se tudo que você já ouviu até hoje não lhe ajudou em nada, pode ter certeza que essa notícia que eu vou lhe dar vai mudar o seu coração, vai mudar o seu espírito, vai mudar a sua mente, vai mudar o seu pensamento, vai mudar a sua vida. Você vai começar a viver uma vida nova. Preste bastante atenção, porque há um contexto na mensagem para mudar a vida da gente. Olha só. O texto sagrado diz que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, quer dizer, o findar do sábado é 6 horas da tarde. E às 6h01 da tarde já começa o domingo. Você sabia disso? Pois é assim mesmo. Então, logo ao entrar o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena, aquela Maria que tinha 7 demônios, e outra Maria foram ver o sepulcro de Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, veja que o anjo não se dirigiu aos guardas. Não é porque os guardas eram maus, é porque os guardas não tinham nada a ver com Jesus, estavam ali cumprindo uma obrigação. Mas tanto Maria Madalena e Maria, e a outra Maria, vieram para ver Jesus, vieram buscar Jesus. Essa é a diferença. Então você verifica que há uma diferença enorme quando a pessoa vem na igreja em busca da presença de Deus e quando a pessoa vem na igreja apenas para cumprir uma obrigação. Então quem vem para cumprir uma obrigação, é claro que não vai acontecer nada. Mas quem vem para ver Jesus, então sempre tem um anjo para direcioná-las. Então, o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele estava. Aí vem a mensagem mais poderosa do Evangelho. A mensagem mais gloriosa do Evangelho. O anjo falando para as Marias: ide, pois, depressa, se possível correndo, ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos. Que ele ressuscitou dos mortos. Sabe o que isso significa, minha amiga
e meu amigo sofredor. Sabe o que isso significa? Significa que aquele que nós temos crido há tanto tempo, se não tivesse ressuscitado, então a nossa fé seria cega, surda e vã. Por quê? Porque o grande triunfo do Senhor Jesus se completou quando ele se levantou do túmulo, quando ele ressuscitou. Porque a ressurreição de Jesus significa a nossa ressurreição. Quem crê nele também tem que ser ressuscitado. Da mesma forma como ele se levantou do túmulo, ele estava deitado, estava morto, mas ressuscitou, quer dizer, ele venceu a morte. A morte é a última inimiga do ser humano. A morte. A pessoa morre, já era. Já era para aqueles que não creem no Senhor Jesus. E quando eu falo não creem, não significa acreditar, não. Muita gente acredita em Jesus, mas não crê nele. Crer nele significa compromisso com ele. Crer nele significa envolvimento com ele. Crer nele significa casamento. Eu já falei aqui, vou repetir. Quando uma pessoa acredita em Jesus, ela está enamorada dele. Está enamorada, só isso. Digamos assim, está ficando com ele. Não tem nenhum compromisso. Não tem compromisso. Não tem responsabilidade. Vive a sua vontade, vive a la volonté. Por quê? Porque ela é livre. Mas quando a pessoa crê em Jesus, ela casa. É como se tivesse casado com ele. Uma vez que a pessoa casa com ele, aí sim ela tem compromissos, responsabilidades. A sua vida passa a lhe pertencer. Essa é a crença que pouca gente sabe. Muita gente pensa que crer em Jesus é acreditar nele. Muita gente diz, eu creio em Jesus, mas vive uma vida desgraçada, mesquinha, miserável. Por quê? Porque, na realidade, acredita nele, não crê. Porque não entregou a sua vida para ele. Não entregou a sua vida. Aceitar Jesus, todo mundo aceita. Até as baratas aceitam. Mas crer no Senhor significa entregar a sua vida sem restrição. É entregá-la como a pessoa se entrega no casamento. Quando a gente casa, a gente se entrega e vive a vida em função da nossa esposa, do marido. Essa é a realidade. Abandonamos, sacrificamos a nossa vida de solteiro para viver a vida casada, de responsabilidade, cuidar do marido, lavar suas cuecas, fazer sua roupa, lavar, passar suas roupas, fazer sua comida. Tudo isso é obrigação dela. E se for possível, se necessitar trabalhar para ajudar o marido no custeio da casa, nas coisas, na criação dos filhos, então melhor ainda. Mas o fato é que o marido, por sua vez, também tem obrigações com ela. O marido representa Jesus e ela representa a igreja. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, há um casamento eterno, um casamento eterno. Não é um casamento de divórcio, não, de separação, não. É um casamento eterno, eterno. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram desolados, ficaram tristes, abatidos. Poxa, ele morreu, mas ele disse que ia ressuscitar, mas não ressuscitou ainda. Quando as Marias foram lá no túmulo e viram, ou receberam essa mensagem do anjo, olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Agora, vá depressa avisar os seus discípulos que ele ressuscitou. Então, essa é a missão dos servos de Deus, anunciar que Jesus já ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo. E porque ele está vivo, significa que a nossa vida que estava morta, que estava uma porcaria, ressuscita. Nós saímos também dos túmulos da mesma forma como Jesus saiu. Essa é a fé
cristã. Essa é a fé que nós temos crido, que nós temos levado, nós temos passado para as pessoas. Jesus, minha amiga, meu amigo ouvinte, está vivo. E se ele está vivo, significa que você tem direito à vida, se é que você crê nele, se é que você está casado com ele, se é que você está compromissado com ele, se é que você está aliado com ele, se é que você é parceiro dele. Se você não é parceiro, não é aliado, se você não está casado com ele, então, minha amiga, você não tem direito a coisa nenhuma, você tem que ficar gemendo mesmo. Agora, se você assumiu a sua fé, gemeu, sofreu por causa dele, então você tem o direito à vida, você tem o direito à vida, à ressurreição de uma vida melhor, uma vida plena, uma vida abundante que ele tem prometido na sua palavra. Jesus ressuscitou, minha amiga, meu amigo ouvinte, que significa que você ressuscita aí agora. Você que está me ouvindo, triste, abatido, então vou lhe dizer agora, levante-se e vai à luta, porque ele ressuscitou e ele está com você. Porque ele não ressuscitou para dizer, olha, eu ressuscitei pura e simplesmente para ele viver sozinho, não. Não tem cabimento Jesus ressuscitar e ser o líder de quem? De mortos? Como que Jesus ressuscitado vai liderar mortos? Não, ele lidera vivos, vencedores. Ele lidera, ele é senhor dos discípulos que têm vida também. Porque, do contrário, não tem nem razão de ser ele ressuscitar sozinho, seria egoísmo da parte dele. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nesse momento em que eu falo com você, receba a vida aí onde você está. Você está sofrendo, gemendo, padecendo, pois então agora levante-se, porque Deus é contigo. Esses problemas, essas lutas, essas respostas que você está buscando há tanto tempo que não aconteceu, não fique gemendo, não fica preocupado, não fica olhando para trás, não, vai em frente, vai lutando, porque um dia você vai tomar posse da sua vitória, assim como Jesus esperou, aguardou o momento de ser sacrificado, morto, humilhado, mas também chegou o momento em que ele ressuscitou para a glória de Deus, para que todos os anjos pudessem cantar, e os homens que nele creem de todo o coração, venham também ressuscitar de seus buracos, dos seus túmulos. Essa é a fé que não tem nada a ver com a religião, tem a ver com vida. A ressurreição de Jesus significa vida, vida. E porque ele está vivo, nós temos o direito, o privilégio de receber a vida. Não é nem favor, é um direito que nós temos se estamos vivendo esse compromisso eterno com ele. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, aí onde você está, seja abraçado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscita você também. Ressuscita você aí agora onde você está. Ressuscita, sim, ele ressuscita para que você possa ser uma testemunha viva de que ele ressuscitou. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, não é maravilhoso a gente saber que o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor está vivo? Porque quando há crença de verdade nele, então há ressurreição. Quando não há crença, a pessoa acredita, eu acredito em Jesus sim, eu até vou na igreja, eu leio a Bíblia, quer dizer nada, absolutamente nada. O que faz a diferença é a pessoa assumir a fé mesmo, casar. Você sabe por que a gente está
vivendo 43 anos juntos, a Esther e eu. Você sabe por quê? Porque a gente casou de verdade, a gente se amarrou, se misturou, enfim, nós nos envolvemos um com o outro e assumimos um com o outro. Isso é que é fé. Isso que é fé. É isso que faz a diferença na vida daqueles que são para aqueles que não são de Deus. Porque muita gente vive uma fé frouxa, uma fé, digamos assim, fantasiosa. Vai na igreja e tal, mas no fundo, não tem nada a ver com Jesus. Quando a pessoa crê mesmo, ela é ressuscitada, ela é viva, ela sai do seu túmulo para viver uma nova vida. E é isso que tem acontecido com esse povo que tem chegado até nós. Você quer ver uma coisa? O povo que tem chegado até nós aqui no Templo de Salomão, na Igreja Universal do Reino de Deus em geral, ele tem ressuscitado. Você vai ver agora testemunhos da sua ressurreição. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, já assim, não para ajudar minha mãe, porque minha mãe trabalhava, meu pai também, só que eu queria ter uma bicicleta, né, quando eu era pequeno. Aí eu via todos os meus amigos andando de bicicleta e tudo, aí eu chegava da escola e ia catar papel, ficava catando papel, aí isso daí foi uns 6 meses juntando esses papéis. Aí conquistei uma bicicleta dentro do ferro velho. Aí surgiu meu primeiro emprego registrado. Aí eu trabalhava, ganhava, até para um jovem com 12 anos trabalhando registrado, até que ganhava bem. Mas só que assim, era tudo na mão dos meus pais. Se eu quisesse um tênis, minha mãe que comprava, tudo. E conforme o tempo foi passando, eu entrei numa empresa de sonoplastia. E dessa empresa eu comecei a viajar, fazendo shows grandes, com bandas grandes. Com 15 anos eu já estava na estrada. Foi quando eu conheci as drogas. Saí dessa empresa de som e fui trabalhar com iluminação. E estava num estágio bom dentro da empresa, ganhava bem. Isso com 17 anos de idade. Aí comecei a fazer shows internacionais e viajando o mundo inteiro, e muita droga, prostituição, vícios, acabando com a minha vida. Segunda-feira, de vez eu chegar em casa e ficar com os meus pais, dar atenção para os amigos, eu começava a me drogar, beber, perturbar a paz das pessoas na rua. Já chegaram, minha mãe já foi me buscar quase morto na porta de boteco. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida, porque assim, eu não sabia o que era depressão, mas eu estava depressivo. Enquanto eu estava ali me drogando, bebendo, no meio dos amigos, na hora que acabava o meu dinheiro, eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via mais ninguém. E aquela situação era muito ruim. Foi assim que eu cheguei na Universal, vendo uma programação na TV. E pela minha entrega, a libertação foi imediata. E no decorrer, até então, eu ouvia falar do dízimo. Porque eu falava assim, eu ganhava bem, mas eu não tinha nada. Eu não tinha nem dinheiro para condução para poder chegar até o aeroporto. Eu já perdi várias vezes trabalhos por esse motivo. A partir do momento que eu comecei a ser dizimista, eu vi a diferença. Porque assim, eu não andava mais a pé. Conquistei minhas motos, porque assim, eu não gosto de carro. Aí a minha primeira moto, eu já comprei uma moto importada, uma 535, e a partir dessa daí eu comprei uma outra e uma outra. Tenho um apartamento de mais de 500 mil que eu conquistei,
Tem um outro apartamento que eu coloquei à venda agora, porque o meu objetivo agora é um sítio. Hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa e me completa, ela é tudo para mim. Então hoje eu posso dizer com garantia que minha vida se tornou outra depois que eu me tornei um dizimista. Qual o nome do senhor? É Ricardo. Ricardo, por favor, seu Ricardo, olha para lá. O que parecia impossível na sua vida antes de participar do jejum das causas impossíveis? É que, pastor, eu fui diagnosticado com uma leucemia linfóide aguda. E no momento que eu fui diagnosticado com essa doença, eu perdi o chão dos meus pés. Porque bateu um desespero, um apavoro, porque eu tinha minha vida tranquila. Estava trabalhando, estudando, comecei a passar mal em casa, comecei a passar mal no serviço. Até então eu pensei que era uma anemia, uma coisa simples. Mas aí eu fui fazer um simples hemograma no hospital e a médica olhou os meus exames e falou: Ricardo, você está com leucemia. E eu fiquei desesperado na hora. Porque aí eu cheguei na médica e perguntei: doutora, mas tem cura? Ela: não, Ricardo, não tem cura. Ela disse: tem tratamento. Aí quando ela me disse isso, eu fiquei desesperado. Pode ajudar a amenizar, mas não vai ser curado. Não há jeito de você ser curado de acordo com a sabedoria humana, né? Foi isso que eu escutei, pastor. Eu escutei que eu não tinha cura. Eu ia ter um tratamento para me ter uma vida razoável. Porque a médica me disse que eu ia ter que depender de remédios praticamente até uns 60 anos. Eu ia depender de remédios, eu ia ficar trancado no hospital, e foi o que aconteceu. Porque quando eu iniciei o tratamento, nem condições de ir para casa eu tinha. Eu tive que morar no hospital durante 2 anos, recebendo tratamento, e tinha outra dificuldade. Eu tive que fazer um transplante. E a minha irmã não era compatível comigo, porque a gente é de pai diferente. E eu tinha que ficar esperando uma doação de uma medula compatível à minha. Aí, no caso, o que eu fiz? Eu fiz um transplante de medula autólogo, que é da minha própria medula. Eles escolheram a minha medula, trataram dela durante 1 ano, infundiram nela em mim de novo. E não deu certo. Nem o transplante de medula deu certo. Eu tomei também radioterapia. Quem já tomou algum dia sabe que a radioterapia ela é pior que a quimioterapia. Ela acaba com o organismo da gente, ela destrói a doença, mas ela destrói o organismo da pessoa. Você chegou alguma vez a pensar que não tinha mais jeito? Não, todos os dias passava, 24 horas na minha mente estava isso daí. Eu falei, eu acho que era melhor eu morrer mesmo do que eu ficar dando dor de cabeça para minha família, dor de cabeça para as pessoas que eu amo. E eu já tinha jogado a toalha já. Como que você soube do jejum das causas impossíveis? Eu estava internado no Santa Marcelina, no hospital, e chegou uma obreira da igreja, que ela vem no jejum das causas impossíveis, e ela fez esse convite para mim. Ela orou por mim, me ungiu e me convidou. Só que eu não tinha condições físicas de vir para a igreja. E quando eu tive condições físicas para vir para a igreja, eu vim no jejum, às 7 horas da manhã. Eu vim, fiz as minhas correntes, busquei a Deus, e o primeiro sábado que eu vim, em 1 semana, a minha imunidade já começou a funcionar sozinha, sem eu depender de medicação, em 1 semana. Primeiro dia? O primeiro dia que eu vim. E quando eu vim, eu nem sentei muito na frente, porque a minha imunidade estava tão baixa que se eu ficasse perto das pessoas, eu podia pegar uma bactéria. Eu tive que sentar lá no fundo. E mesmo assim, eu vim, mesmo debilitado, mesmo fraco, mesmo entupido de remédio, que na verdade não estava resolvendo muita coisa, eu vim, eu busquei a Deus, porque essa era a minha causa impossível. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, para falar que hoje eu estou curado, eu estou bem. Eu passo anualmente no hospital, faço os hemogramas, faço o exame que o médico pede, mas graças a Deus a minha medula voltou a trabalhar sozinha. Hoje eu tenho a minha vida normal, voltei a trabalhar, voltei a estudar, voltei a jogar bola, voltei a fazer tudo que eu sempre fiz. Tá aqui o exame. E para falar para as pessoas que, se ela olha para a vida dela, ela vê algo impossível, o Deus aqui do jejum da causa impossível pode ajudar ela. Primeira semana você já viu a mudança, continuou fazendo a corrente,
hoje completamente curado. O que os médicos falaram? Quando a gente faz um exame lá, sempre uma vez por ano, é mielograma, que eles furam aqui o peito, né, para colher o líquido da medula. Só da médica olhar o líquido da cor do líquido da medula, ela falou, nossa, Ricardo, já está diferente a cor do líquido da sua medula. E eu não tinha falado nada, que eu estava vendo na igreja, nada, né? No jejum aqui. Quando ela pegou o resultado do exame e me mostrou, ela falou, Ricardo, sua medula está trabalhando sozinha já. Isso foi depois, eu vim uma semana na igreja, depois de mais ou menos uma semana eu fiz esse exame. Quando eu escutei isso, pastor, olha, eu fui para o céu e voltei. Porque para uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, que não tinha mais uma vida social, de trabalhar, de jogar bola, de ter uma vida normal igual qualquer ser humano. A gente não tinha vida. Você fica ali dependendo de remédio, trancado no hospital. É difícil, pessoal. E quando a médica falou isso para mim, aí eles já me liberaram do hospital, eu voltei para minha casa e hoje eu estou aqui, graças a Deus, pastor. Minha medula está 100%, graças a Deus. Meus parabéns. Que Deus abençoe ainda mais. Santo aí já era. Aí aquela pessoa fraca não existia mais, eu passei a ser determinado, a ter firmeza. Parece que tudo fluiu, tudo caminhou, né? Eu tinha paz, eu tinha alegria, tinha felicidade, mudou por completo. Inclusive até as próprias pessoas que estavam próximas a mim acabavam até percebendo, tem uma coisa diferente com você, no meu trabalho. E daí para frente minha vida foi se transformando cada vez mais. E hoje eu sou uma pessoa segura, feliz, sou bem casado, não tenho insegurança no meu relacionamento, não tenho mais necessidade do uso das drogas. Hoje eu não tenho mais medo, eu encaro, eu enfrento o que vem, as dificuldades, porque hoje eu tenho o Espírito Santo. Graças a Deus. Você está vendo? Você viu quantos testemunhos nós mostramos? Testemunhos da ressurreição de Jesus. Porque esses milagres não aconteceram por acaso, não caíram do céu assim, como chuva. Não, eles foram buscados, eles foram perseguidos. Então aconteceram porque o Senhor vivo, o Senhor que dá vida, o Senhor que ressuscitou, que venceu a morte, então vem ao encontro daqueles que nele creem de todo o coração. Minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a nossa fé. Neste domingo, nós teremos então o domingo da ressurreição, o domingo da festa de aleluia, né? Sábado é o sábado de aleluia, mas domingo é a festa da ressurreição em todas as igrejas universal do Reino de Deus, quando nós estaremos consagrando o lençol que tem sido testemunha dos seus fracassos, das suas dores, dos seus problemas pessoais dentro da sua casa. Domingo, então, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta fé, em nome do Senhor Jesus.